Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia 24 de janeiro. E nós teremos aí o Evangelho, conforme está anotado aí para você, Marcos 3, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis com ele, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vemos, o contexto do evangelho de hoje é um contexto de chamado, é vocacional. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Juntamente com ele, eles foram com Jesus. Então Jesus designou os 12 apóstolos. E o Evangelho vai nos dar o nome dos apóstolos, o que eles iam fazer. Jesus deu para eles autoridade. Então Jesus designou, chamou para que ficasse com ele, onde eles estivessem, onde eles fossem, e para enviá-los a pregar. A primeira missão que Jesus dá para eles é a pregação do Evangelho, da Boa Nova, né? E eles foram enviados por Jesus à pregação do Evangelho. Com autoridade, é diferente aqui, né? Para expulsar demônios, ou seja, tudo aquilo que atrapalha, coisas que prejudicam o povo pobre, ações ruins que deturpam o Evangelho, a Boa Nova, expulsar aquilo que faz mal para o povo, aqui chama de demônios, aqueles que atravessam o processo, né, de evangelização, faz um corte transversal, né? Designou, pois, os 12, deu o nome dos 12, aí você vê que é uma narrativa mesmo, né? No final ele fala de Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Tá vendo que o Evangelho aqui é o sinal, para mim, eu gosto desses sinais. Tá vendo que o Evangelho foi escrito, né, bem depois para uma comunidade, e a comunidade está refletindo, o Evangelho está explicando, tanto está falando, tem um aqui lá que traiu eles, né? Ele conta até os pormenores, né, no Evangelho. O fato é que esse Evangelho me recorda que também nós somos tal qual os discípulos, os apóstolos, também somos discípulos de Jesus. E temos uma missão também de evangelizar, ir para o mundo, né? Aqui é muito comum falar através do nosso batismo, através do crisma, através da nossa fé e através dos sacramentos que recebemos, nós somos também convidados a atuarmos em favor do reino, anunciarmos o reino de Deus, porque Jesus também nos convoca como seus discípulos. E o discípulo é aquele que segue o mestre, convocados a seguirmos o mestre de perto, tal qual os apóstolos, anunciando a boa nova, expulsando tudo que atrapalha a vida das pessoas, né? E anunciando o reino, a chegada do reino. Muito importante esse evangelho, porque ele é realmente o evangelho de missão e vocação. Para estar com Jesus, nós vamos perceber ao longo dos evangelhos que era preciso não só a força de vontade, mas estar próximo, junto, pela fé. Acreditar nas coisas que Jesus fazia e falava. E, acima de tudo, nutrir um grande amor pelo Mestre. E
Então termino dizendo que esse evangelho é realmente um evangelho atual, né? Transformador, dinâmico. Ao ler o evangelho, proclamar o evangelho, ao ouvir esse evangelho, alguém proclamando, se coloque ali como aqueles que Jesus chamou também a desenvolver sua missão. Tem tantos prédios aí que precisa de ser evangelizado, vilas, ruas. É só pegar uma Bíblia, se juntar com as pessoas, criar grupos, evangelizar. Desejo uma ótima sexta-feira. Deus te abençoe, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Compartilhe o nosso trabalho, por favor. Obrigado.